Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e nesse vídeo a gente vai falar sobre Samsung linha S. Na minha opinião, é o aparelho mais complicado para se fazer reparos em placas. E eu vou dizer nesse vídeo aqui o porquê e eu vou dizer também que se você não tiver algumas coisas que é necessário para fazer reparo nesses aparelhos, você não consegue fazer o reparo, tá? Então fica ligado até o final desse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Se não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro, por apenas R$5 por mês você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E se ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSCell Assistec, nosso treinamento de reparos em placa para smartphone do básico ao avançado, aproveite porque estamos em um período de oferta de atualização. O treinamento está custando R$247 e você pode adquirir o treinamento por esse preço acessível. Se você quiser dividir até em 12 vezes no cartão, não vai ficar mais do que 25 e alguma coisa, tá? Então aproveita, porque assim que a gente finalizar a atualização, o valor volta para 497, beleza? Vamos lá, pessoal. Samsung linha S, né? Eu estou aqui com algumas coisas que é necessário ter para você conseguir fazer 70%, 80% dos problemas que vão acontecer com esse aparelho, tá? Vamos lá. Na minha opinião, os aparelhos Samsung linha S os aparelhos mais complicados para se fazer reparos, manutenções nas placas. Por quê? Porque, assim como os iPhones, as placas do Samsung linha S20 para frente, eles são unidos por interposer, tá? Como assim, gente? São unidos uma placa na outra, cara A, cara B, bloco lógico e RF, tá? Então, o problema de tudo é que a solda que é usada para unir essa interpose é exatamente igual à solda que é soldada os componentes. Então, acaba que a gente, quando vai separar essas placas, na maioria das vezes a gente empena a placa e precisa desempená-la, e também a gente precisa de estêncil para fazer o rebaling, tá? E deixar tudo bonitinho, porque senão você vai ter curto-circuito na placa, você vai ter bloco que não vai funcionar. Então é um serviço assim bem melindroso mesmo, beleza? Para separar, se você não tiver cuidado, você pode danificar a placa, você pode danificar algum componente, você pode danificar, e é muito importante, né, você comprar sucatas desses aparelhos, se aparecer, né, você pode comprar para que você possa treinar, tá? É muito importante você treinar antes de pegar um aparelho do seu cliente, por exemplo, para fazer um reparo, porque a probabilidade de você nunca ter pego um aparelho desse e você conseguir resolver da primeira vez que você pegar é muito pequena, tá? Porque se você precisa resolver um problema que você precisa separar as placas, para depois você unir essas placas vai ser muito complicado, beleza? Então eu estou dizendo isso por experiência mesmo, por perrengues que eu tive, né, com alguns aparelhos da linha S. Claro que hoje eu já consigo fazer tranquilamente, né? Digamos assim, esses aparelhos, já sei como separar, já sei como fazer o rebaling, né? Enfim, já consigo tirar, desmontar, fazer isso tranquilamente. Inclusive agora na atualização do treinamento, a gente vai estar colocando um módulo exclusivamente para esse tipo de aparelho, né? Mostrar como separar as placas, como você unir essas placas, porque não é igual aos iPhones, tá, pessoal? Os iPhones do 12 para frente, ele já tem assim, uma dificuldade um pouco maior para você separar as interpose, mas não chega a ser tão difícil quanto os aparelhos da linha S da Samsung, beleza? Agora vamos lá, o que você precisa ter para trabalhar com esses aparelhos? Pessoal, assim como todos os aparelhos, né, que a gente trabalha na bancada, a gente precisa de ferro de solda, estação de retrabalho e tal, e toda a ferramenta que a gente precisa para os outros aparelhos também vai precisar para os Samsung linha S. Só que tem algumas coisas que são, digamos assim, específicas para essa galera, tá? Para esses tipos de aparelho, que são os estêncios, beleza? Você precisa do estêncil, tá? E você precisa também da base, né, do estêncil, para que você consiga colocar a placa e colocar o estêncil
junto aqui em cima para ficar bem presinho, porque se você for fazer com alguma outra base, eu já tentei fazer, por exemplo, com aquela base verde, né, magnética. Dá para fazer? Dá, mas é bem mais chato, tá? Ou então se você, não vou usar base nenhuma, vou tentar prender essa placa aqui em algum lugar e vou só comprar os extensos, né, para fazer. Isso também é chato, é complicado você fazer. Dá para fazer? Até dá, mas é bem complexo, tá? E dessa forma aqui a gente tem resultados melhores e acaba que a gente consegue fazer um serviço mais rápido, tá? Lembrando também que esses aparelhos da linha S são aparelhos, pessoal, que a gente pode cobrar a mão de obra um valor mais alto, tá? Então, assim, eu trabalho bastante aqui com essa linha de aparelhos, até porque tem muita gente que não trabalha, tá? Aqui na minha região, né? No meu estado, e acabam mandando aqui pra gente, tá, pessoal? Então há um mercado para esses tipos de aparelho. Tem gente que diz assim, Samsung linha S não dá problema de placa. Isso é uma inverdade, tá? Para não dizer que é uma mentira. Dá sim problemas na placa também, beleza? Agora, claro, a estrutura de uma placa da Samsung, ela é bem, digamos assim, melhor construída do que a dos iPhones, por exemplo, que tem interposer. Então, a probabilidade de uma queda danificar uma placa de um Samsung é bem menor do que, por exemplo, uma queda em um iPhone, que se parte toda ali, os pads da interposer, tá? Então, assim, há essa menor probabilidade sim, de fato. Porém, eu já peguei vários, costumo sempre pegar aparelhos da linha S, que chegam aqui às vezes porque caiu na água, porque o aparelho parou alguma função, tá? Wi-Fi, rede, enfim, né? Acontece muito também esses tipos de problema. Não acontece tanto problema por interposer. Como eu falei para você, a interposer é soldada com a mesma solda que é soldada os componentes. Então tem uma resistência maior a interposer, tá? Então não é qualquer quedinha que vai fazer trincar uma solda, danificar uma interposer de um Samsung linha S, por exemplo. Agora vamos lá. Aqui eu tenho algumas bases, né? Claro, tem outras ali, mas eu peguei só algumas. Por exemplo, aqui eu tenho a do S22 Ultra, beleza? E aqui eu tenho o stencil, tá? Aqui eu tenho a base para colocar a placa e aqui eu tenho a base magnética. Então a base magnética eu coloco, né? Aqui, ó, essa outra base, tá? Então ela vai ficar aqui, né? Solta assim, porque ela não tem magneto. Aqui em cima não tem nenhum metal. Só que quando eu boto o stencil aqui, ó, eu prendo desse jeito aqui, ó. Então já não cai mais, ó. Já ficou presa, porque o stencil ele é puxado pelo ímã de baixo, tá? E desse jeito aqui fica bem presinho e fica fácil de a gente fazer o rebaling na interposer dos aparelhos, né, da linha S da Samsung. Então eu recomendo que você adquira essas bases, tá? Gêmeos, é cara essas bases, sim, mas o valor da mão de obra nesses aparelhos também não é barata, tá? É igual aos iPhone, você vai cobrar e o cliente vai pagar. O cara que tem um Samsung linha S é porque ele curte a linha S da Samsung. Assim como tem os clientes que amam os aparelhos da Apple, tem pessoas que amam a linha S da Samsung e usam a linha S desde o S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, tá? Então, essa galera gosta, né, dos aparelhos da Samsung linha S, que também são aparelhos muito bem construídos, não travam, pessoal. São aparelhos muito top de linha, tá? Assim, a gente tem costume, né, de sempre comparar o iPhone com o Android, mas a gente compara às vezes o iPhone com o Android com aquele Android mais básico. A gente compara um iPhone 12 com o A12 da Samsung. Não, essa comparação aí é totalmente desleal. Se a gente pegar um A12, se a gente pegar um iPhone 12 e for comparar com o S22, a gente vê que é pau a pau. E olhe se o Android ali, né, não for melhor, né? Como vocês já viram aí, já foi dito, né, que em 2024 agora o Samsung linha S bateu, né, os iPhones, né, da linha 15, né, e até alguns da linha 16. Então, galera, a gente precisa ter, né, esses stencils aqui, ó. Recomendo que vocês adquiram, né, esses stencils aqui.
Você pode comprar já o kit completo também. Gemerson, aonde é que vende esses stencils? Pessoal, vocês podem comprar no AliExpress. Eu particularmente comprei no AliExpress, tá? Então você vai no site do AliExpress e você coloca lá stencil para Samsung linha S, stencil de interpose para linha S Samsung. Você vai encontrar esses stencils, as bases, e aí você vai comprando de pouquinho, não precisa você comprar tudo no mesmo tempo, né? Você vai comprando uma, depois você compra outra, aí você vê, pô, o que que chega mais, o que que tá chegando mais. Eu recomendo você comprar a linha o S21 Ultra, tá? O S20 Ultra, primeiro comprar os Ultras, tá? Que eu acho assim que é o que mais chega. Pelo menos para mim aqui chega mais o Ultra e é o que mais a gente ganha também, né? Aí depois você vai comprando o S21, depois o S21 Plus, depois você vai comprando o S22, S22 Plus, vai comprando o S23, S23 Plus, vai comprando aos pouquinhos, daqui a pouco você tá com todos os stencils e aí você vai te sentir segurança de trabalhar com os aparelhos da linha S. Gemerson, aqui nunca chegou o aparelho da linha S. Talvez não chegou porque você não está preparado ainda para trabalhar com esses aparelhos, tá? Então assim, não é todo mundo que trabalha também com iPhone. Existe um pessoal aí, né, que trabalha, só que não é toda assistência técnica. Se você for num bairro, vai ter pouca assistência que é especializada em reparo de iPhone. Vai ter poucas que são especializadas em reparo de Android também, né? Isso eu falando de placas, tá? Agora, para trabalhar com a linha S, ainda é mais específico ainda. Então, o cara que tem um aparelho da linha S, muitas vezes ele vai procurar um especialista na internet, tá? Ele não vai sair na rua perguntando, ó, tu trabalha com isso aqui? Não, cara. Muitas vezes não. A mesma coisa acontece com alguns clientes que têm iPhone, né? Muitas vezes ele vai procurar uma referência. Ele não vai simplesmente chegar, sair na rua e perguntar a qualquer assistência de esquina se faz aquele tipo de reparo para ele. Ele já vai olhar assim de longe dele, não vou levar aqui não. Aquela ali, ele vai olhar a mais bonitona de todas, ele vai pelo olhar, tá? Por isso que é muito importante digamos assim, a aparência do técnico, a aparência da loja, tudo isso é muito importante, tá, pessoal? Para a gente conseguir pegar também aparelhos, digamos assim, ter, digamos assim, uma realidade diferente com clientes diferentes, tá? De repente você não tem o cliente que você sonha porque talvez você não esteja fazendo aquilo que deveria para ter esses clientes, né? Então tem coisas que a gente precisa investir um pouco na nossa na ornamentação do nosso laboratório, da nossa loja, né? Na própria questão física também, né? Às vezes é bom você estar bem organizado, o ambiente da sua loja é muito bem organizado. Isso vai fazer com que os olhos do cliente se encham para deixar o aparelho com você, tá? Ele vai ver, pô, esse cara é organizado. Agora imagina, ele chega num lugar, tá tudo desorganizado, ele vai dizer, meu Deus do céu, vou deixar meu aparelho aqui nada, o cara é todo desorganizado, vai fazer merda aqui, tá entendendo? Então a organização traz muito, né? Quem é o profissional, tá, pessoal? Eu sei que tem muito cara bom, né, que é bagunceiro pra cacete. Eu também não fico pra trás, não. Eu sou meio bagunceirozinho também. Mas se a gente puder melhorar essa questão da estética, tá? Essa questão visual, da forma que os clientes vão olhar, isso vai nos ajudar muito, tá? A fazer com que o cliente deixe aquele aparelho mais caro. Beleza, pessoal? Porque a gente só consegue ganhar também mais quando a gente começa a se preparar para um jogo diferente, tá? Não adianta jogar na Série C, na Série D o resto da vida. Não, a gente tem que lutar para trabalhar, né, com aparelhos top de linha. E não precisa ser só iPhone. Eu particularmente trabalho, digamos, 80% do que eu pego aqui é mais Android, tá? Mas eu pego muito Android também, que são Androids que a gente ganha um pouco mais, tá? Então a gente precisa se preparar para isso, treinar, se dedicar para que a gente chegue numa Champions League aí e consiga, né, pontuar bem para a gente ficar entre os melhores. Beleza, pessoal? É só uma analogia básica aí, eu sempre trago futebol, né, para as minhas analogias, mas fica a dica aí para vocês, né? Deus abençoe mais uma vez. Deixa o like, não se esqueça não. Deixa o teu comentário que é importante, tá? Comenta qualquer coisa aí, digita qualquer coisa, só para dar um engajamento aqui no nosso canal. E é isso, amanhã
teremos mais vídeos aqui para o nosso canal e Deus abençoe você. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, fui!